Olá, é hora de darmos início à apresentação do nosso projeto de ensino em educação. Nós somos uma dupla constituída por mim, Mayara Kelly, e a minha parceira, Maria Goretti. E hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, que foi intitulado Letramento Digital na Primeira Infância, Desafios e Perspectivas, cuja área de concentração é metodologias de ensino, e também sob a orientação da professora Kátia Xavier da Silva. Então, a nossa pesquisa, ela explora o papel do letramento digital no desenvolvimento infantil, especialmente ali em frente aos desafios e necessidades de uma sociedade cada vez mais digital. Então, o nosso trabalho, ele tem como justificativa para o nosso estudo o papel crescente da tecnologia na vida das crianças, que está cada vez mais exposto ao ambiente digital. Então, esse cenário, ele exige uma formação específica, né, dos profissionais de educação, dos professores, e um planejamento pedagógico que considere o uso ético e criativo dessas tecnologias. Então, além disso, nosso estudo ele busca contribuir para uma educação mais inclusiva, né, considerando as desigualdades de acesso que ainda existem entre as crianças em diferentes contextos sociais. Olá, eu sou a Maria Goretti Valdez Costa, falando também do letramento digital na primeira infância, desafios e perspectivas. Bom, aqui nós temos 3 pontos fundamentais que nos levaram à escolha desse tema. E a primeira é o fato de que as tecnologias estarem cada vez mais presentes na vida das crianças. Contudo, a inserção dessas tecnologias não ocorre de forma regular ou planejada. Por isso, nasce a necessidade de preparar os professores e adequar práticas pedagógicas para uma sociedade digital. Além disso, promover uma educação inclusiva e equitativa, reduzindo as disparidades no acesso às tecnologias. Então, partindo aqui para os nossos objetivos, como objetivo geral da pesquisa, nós buscamos, né, analisar metodologias que auxiliem o letramento digital na primeira infância. Então, buscando, né, primeiro entender os seus desafios e impactos. E especificamente, nós queremos identificar quais práticas facilitam o uso consciente, né, e produtivo da tecnologia pelas crianças, bem como avaliar como esse letramento digital ele pode influenciar no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Bom, o objetivo deste estudo surge da necessidade de entender como as tecnologias podem ser inseridas no letramento de modo que aprimore o desenvolvimento integral das crianças, analisar as metodologias de ensino que auxiliam o letramento digital na primeira infância, tendo em vista os desafios que permeiam a educação atual e, além disso, identificar os métodos pedagógicos que podem estar fazendo a mediação correta do uso das tecnologias. Então, aqui nós destacamos os termos aprimorar, auxiliar e mediar corretamente. Isso não significa que as TICs elas irão substituir por completo os métodos tradicionais de ensino e nem que irão mudar o conteúdo. Pelo contrário, elas vêm para somar, para justamente modificar o método como as aulas são transmitidas. E as tecnologias elas são muito chamativas e acaba que as crianças têm muito mais interesse em aprender com algo que é novo. Então, nós chegamos no momento da introdução do nosso trabalho, onde aponta o contexto no qual ele foi desenvolvido e também a situação problema. O avanço da tecnologia ela tem impactado profundamente a maneira como as crianças elas aprendem e interagem com o mundo. Na infância, na primeira infância, o letramento ele já começa a se tornar algo essencial, não apenas ali para a compreensão do mundo digital, mas também para o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas, né? Como lidar com as suas emoções e também na questão de adquirir conhecimento. Então, nosso estudo, ele aborda essa necessidade de adaptar metodologias de ensino
para atender ao contexto atual. E a questão central é como nós podemos promover um letramento digital adequado na educação infantil. Bom, percebe-se que a modernização das tecnologias tem trazido grandes mudanças no que diz respeito à interação social, comportamental e o modo de aprendizagem das crianças. E no cenário da primeira infância, essas modificações apresentam pontos essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. E aqui nós temos o problema central da pesquisa: como as metodologias de ensino podem ser ajustadas para promover o letramento digital na primeira infância. E por que é tão importante compreender essa questão? Bom, apesar da democratização das tecnologias, ainda há muitos desafios que permeiam o letramento digital na primeira infância. E para responder a esse questionamento, aqui trazemos pontos essenciais que podem ser ajustados. E o primeiro é a exclusão digital. Bom, Paulo Freire acreditava que a falta de educação pode levar à exclusão. Portanto, se uma criança não tem acesso a esse tipo de conhecimento, não tem acesso a recursos tecnológicos que auxiliem o letramento digital, infelizmente ela será excluída de vários contextos interessantes da sociedade. Percebemos também que esse fator ocorre em contextos sociais mais vulneráveis economicamente, ou seja, se uns têm acesso e outros não têm, aqui nós não teremos uma equidade, ou seja, o direito não será exercido para todos. Então é necessário que hajam políticas públicas capazes de trabalhar a equidade para que todos tenham os seus direitos garantidos. Um outro aspecto que precisa ser ajustado é a capacitação dos professores. Então, o mundo está em constante processo de modernização e com a educação não é diferente. Por isso, é necessário que, antes de passar o conhecimento, o professor busque por inovação, por uma formação qualificada, para que ele consiga passar o conhecimento. Então, o educador ele não pode traçar o mesmo plano de aula do século XIX para os alunos do século XXI, até porque o mundo daquela época tinha uma concepção e hoje a sociedade tem um outro tipo de concepção. E as metodologias precisam ser melhoradas, precisam ser inovadas. E a tecnologia, pelo fato de ter recursos chamativos e interativos, as crianças se sentem muito mais motivadas a aprender. Logo, se o professor não detém de conhecimento, como que ele vai poder passar conhecimento para o próximo? Nesse sentido, é necessário letrar-se digitalmente, primeiramente, para conseguir letrar o outro. Então, em nossa fundamentação teórica, nós abordamos o conceito do letramento digital, que envolve ali o uso das tecnologias para desenvolver habilidades críticas, criativas e cognitivas nas crianças. Então, nós analisamos o papel das TICs na educação, apoiadas também em autores como Pacheco, Levi e Vygotsky. Então, eles destacaram que a tecnologia, quando ela é bem utilizada, quando ela pode ser uma aliada na promoção do aprendizado e também do desenvolvimento infantil, facilitando ali a socialização e a resolução de problemas. Bom, neste tópico trouxemos o conceito de letramento digital e, afinal de contas, o que é o letramento digital que tanto se falou até aqui? Podemos ter em mente que o letramento digital não se trata apenas de habilidades básicas de operar os dispositivos, vai para além disso. É a capacidade de ler, escrever, criar, compreender e analisar criticamente em ambientes digitais. Ou seja, além de manusear as ferramentas, a criança pode analisar criticamente, questionando o que é certo e o que é errado para se acessar e agir de forma ética nos ambientes digitais. Para dar ênfase ao que já foi dito, trouxemos aqui a contribuição teórica de Rodrigues e Nascimento, onde reforçam o conceito de letramento digital e falando também a respeito da resistência por parte dos professores e dos gestores em adotar esse tipo de letramento, porque se o professor não tem capacidade, se o professor não é qualificado digitalmente para adaptar o currículo,
e as metodologias, evidentemente que a escola, os professores e gestores sempre terão essa resistência em não querer adotar essas práticas. E também tem uma outra questão, que se a escola não dispõe dessas ferramentas, de que modo que o professor que está preparado vai conseguir botar em prática o planejamento inclusivo? Então, como metodologia, a nossa pesquisa, ela tem um caráter bibliográfico e explicativo, e ela foi construída ali a partir de uma revisão detalhada de materiais acadêmicos e também de documentos oficiais, como a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E então nós buscamos entender como as TICs, ou tecnologias da informação e comunicação, elas vêm sendo aplicadas, né, no contexto da educação infantil, e quais são os desafios enfrentados para a sua implementação. Bom, a metodologia deste trabalho é de caráter bibliográfico e explicativa, a investigação de natureza secundária, ou seja, baseada em materiais previamente publicados por outros autores. As fontes são de livros, artigos acadêmicos e documentos oficiais, como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e as DSNE, Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil. Assim, a pesquisa deste trabalho oferece uma contribuição teórica significativa ao enfatizar metodologias e práticas que podem auxiliar o letramento digital na primeira infância de modo eficaz e inclusiva. Bom, chegamos no momento das considerações finais do nosso trabalho. E para concluir, a nossa pesquisa, ela evidencia que o letramento digital na primeira infância pode ser uma ferramenta poderosa no desenvolvimento integral das crianças, contribuindo ali tanto para o aprendizado quanto para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como também a criatividade e a autonomia. No entanto, os benefícios eles dependem de uma abordagem que seja planejada e inclusiva e que leve em conta também a capacitação dos docentes, né, para o acesso igualitário das tecnologias. Então, nós destacamos também que implementar o letramento digital de uma forma eficaz, para que isso seja feito, são necessárias políticas públicas que garantam esse acesso, especialmente ali em contextos de vulnerabilidade social. Então, além disso, nós sugerimos que as futuras pesquisas aprofundem as práticas pedagógicas e fortaleçam essa parceria que precisa existir entre a escola e a família, para assim garantir a continuidade desse aprendizado em casa também, para formar crianças mais críticas e preparadas para essa sociedade digital. É isso, e muito obrigada. Então, concluímos que o letramento digital ele pode sim contribuir para o desenvolvimento integral da criança desde que seja bem orientado. E para isso é necessário que hajam políticas públicas eficazes para a inclusão digital, além disso a formação continuada dos professores, a disposição de recursos tecnológicos na escola, porque se o professor está preparado, mas a escola não dispõe de recursos tecnológicos, como que esse professor vai conseguir passar o conhecimento? E de que adianta se a escola dispõe de recursos, mas os professores não têm qualificação? E como as crianças já nascem tendo contato com as tecnologias, é interessante que as escolas tenham computadores, projetores, tablets e dentre outras ferramentas que podem estar auxiliando nessa troca de conhecimento. Até porque não somente o aluno está nesse processo de aprendizagem, como o professor também. Às vezes o próprio aluno conhece muito mais ferramentas, como manuseá-las, do que o professor propriamente dito. Por isso é tão importante essa troca.
Sobre as perspectivas futuras, queremos incentivar que outras pessoas também se aprofundem na busca desse tema que é tão importante para a sociedade contemporânea e também fortalecer a parceria entre família e escola nesse processo de letramento digital. Afinal de contas, o papel principal não é somente da escola, mas da família também. O que a escola começa, como por exemplo, incentivando as crianças a utilizarem os recursos tecnológicos de forma regrada e planejada, dentro de casa também, no âmbito familiar, a família também deve continuar nesse processo. Bom, e essa foi a nossa apresentação, apenas com um recorte do vasto campo de possibilidades deste estudo. Queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, aos nossos familiares, amigos que contribuíram nesse processo, a nossa tutora Kátia Márcia e a Uniaselv por nos proporcionar este momento de conquista tão importante em nossas vidas. Muito obrigada.